Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal que está entrando. Aluna pontualmente às 20h59 acaba de entrar aqui. Oi, Nara, tudo bem? Nara, você tá na fazenda acompanhando a gente? Pessoal que tá entrando aí, muito obrigada. Natividade, Tocantins. Edeverson, é isso mesmo? Falei certo o nome? Edeverson. Se eu estiver errando, vocês me falam. Wilker. Luna, você me convida ou eu te convido? Vou te convidar aqui. Pontualidade em forma de pessoa. Claro. Deixa eu Então, arrumar aqui a câmera. para ficar bem. E Nara tá acompanhando a gente na Fazenda. Um beijo, Gente, Nara. Obrigada por estar acompanhando. E Nara, município de Itacajá. Município de Itacajá. A Hanna entrou também acompanhando a gente, o Edilson. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Luna. Que bom que você está aqui com a gente. muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada, orgulhosa. Ai, para quem não conhece a Luna é psicóloga, coach, especialista em liderança e gestão de pessoas. Vai bater um papo aqui hoje com a gente de um assunto que está aí em pauta no decorrer da semana. Deixa eu mandar um alô pro pessoal que está entrando aqui. O alô para para a Hanna, que está participando com a gente, a Renata, PH21 Souza, o Deon Borges, a Da Dagno Macedo. todas as lives. Ai, que bacana! A Luciana Ventura está participando aqui com a gente também. Obrigada, pessoal, pela audiência. Porque imagina, né, Luna? Sexta-feira, 9 horas da noite. É um horário bem diferenciado, né, para lives. Um horário um pouco diferenciado para lives. Mas Mas foi é bom. justamente pensando na questão. É, foi realmente pensando nessa questão, porque o que acontece? Quando dá de 5 até 8 horas, é um número muito grande de lives. Eu falei assim, aí vou concorrer com o pessoal que está nesse horário, né? Então eu vou pensar fora da caixinha, vou pensar em um outro horário. E aí pensei às 9 horas da noite, mas tem tido muito sucesso. Essa é a nossa quinta live. Hoje encerra a nossa sessão de lives aqui no Tocantins Rural, que é em semana, é por causa da semana também, né, da AgroTeams Online. A gente resolveu fazer esses conteúdos. E aí nós pegamos conteúdos, Luna, que estão em pauta no momento. Então, assim, na terça-feira a gente conversou com o secretário, com o César Halum. Segunda-feira nós pegamos um apanhado do agronegócio como um todo com a Luzene, que ela é jornalista e também é formada em agronegócio. Aí quando foi na terça-feira nós conversamos com o César Halum para poder saber da expectativa da AgroTeams. Na quarta-feira nós conversamos com o Tiago Dourado sobre extensionismo rural e as visitas que ele está fazendo nas propriedades rurais nesse momento de pandemia, que eles estão fazendo uma ação muito bacana. E quando foi ontem, nós conversamos sobre a MP 910 de 2019, que agora transformou em um projeto de lei, que é sobre a regularização fundiária. Então, são tudo pautas que estão em discussão no momento. E hoje a gente vai conversar com a Luna sobre um bate-papo aí com relação à questão de empregos no agro. Como é que está esse negócio? Saiu uma matéria ontem, inclusive. Mas antes de eu falar, eu quero ouvir a Luna, que eu já falei demais. Ai, mandar um abraço pessoal que está entrando aí acompanhando a gente. Luna, antes de qualquer coisa, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, de uma forma resumida, mas assim, explicar qual que é o seu papel, você enquanto psicóloga, enquanto coach, dentro da sua especialização, o que que você faz dentro de uma empresa voltada para o agronegócio, para que as pessoas compreendam. Tá.
Eu sou psicóloga e coach e a minha especialização sempre foi em gestão de pessoas. Então, eu fazia a implantação do RH nas empresas. Em- desde o recrutamento e seleção, que a gente tá falando que desde o recrutamento, mas eu acho que ele é o último, né? Até os treinamentos. Então, assim, a formação deles, a formação da equipe, a cultura organizacional, ajudar nessa implantação organizacional e os processos também pessoas. E uma coisa que eu sempre faço com eles, e já tem uns 8 anos, eu tenho essa ideia por conta de um treinamento que eu fui fora, a pessoa de lá me disse o seguinte, o RH vai acabar. O RH não vai... Luna, só um minutinho, desculpa te interromper. O pessoal tá falando que tá falhando a sua chamada, tá cortando o que você tá falando. Aqui para mim também tá cortando um pouquinho. Mas será o que, gente? Como faz? Você tá na Wi-Fi ou na 3G? Ou na 4G, Wi-Fi? 5G? Na Wi-Fi? Mas eu não sei, tá tendo alguma coisa que tá no alto demais. É isso. E aí, melhorou? Não, eu tô ouvindo mesmo o corte. Tá ouvindo? Aham. Você quer sair e entrar de novo? Você quer tentar mudar para uma outra rede? O que você prefere? Ou a gente segue assim também? O pessoal tá travando. Oi, oi, gente. Será o que aconteceu? E agora? Voltou. Voltou? Quer Para que eu mim, saia? Não. ele tá cortando. Vamos seguir, se continuar cortando, aí você sai e entra novamente. Entendi. Pode ser? Eu volto do começo? O pessoal tá falando que tá dando eco e tá travando. Você tá com alguma outra, ouvindo algum outro aí? Não. Não? Não, então vamos seguir. Se por acaso o pessoal falar que continua dando problema, aí a gente sai e entra novamente. Mas eu tô no mesmo lugar de sempre. Sexta-noite tá congestionado? Talvez. Talvez tá congestionado esta noite. Não, só aqui, né? Só aqui que tá congestionado. Mas vamos lá, você tá me ouvindo? Continua cortando. Vamos fazer o seguinte: você sai e entra novamente, aí a gente tenta. Tá bom, Pode ser? pode. Pessoal, eu removi ela, vou convidá-la novamente. Aí vocês vão me falando aí se tá tudo bem, se tá dando para poder ouvir bacana, tá bom? Vocês vão me dando o retorno aí de vocês. Deixa eu convidar ela aqui novamente. Tem que aguardar ela entrar. Aguardar uns minutinhos enquanto ela entra aqui na live. A minha tá travando também, Nada? Eu tô vendo que você falou aí que tá travando. A minha também tá travando? Oi, pessoal. Me deu um retorno. Me contem como está. Tá tudo certo. Ó, o pessoal tá falando que a minha não tá travando, que tá tudo certo. Esperar a Luna entrar por aqui. Deixa eu falar aqui com ela, que talvez talvez a internet dela. Pera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo achar a Luna aqui agora. Não consegui. Deixa eu ver aqui, deixa eu falar aqui com ela.
Pessoal que está entrando aí, eu estou tentando conectar a aluna para ela poder participar aqui com a gente, viu? Vocês aguardem um minutinho. Estamos ao vivo. Essas coisas acontecem. Deixa eu ver aqui se aconteceu algum problema. Tô ligando aqui para ela. Luna, eu tô falando com você e tô com o pessoal aqui. Tô falando com você no Viva Voz. Deixa eu te falar, você consegue... Agora parece que vai funcionar. Vai dar certo? Eu entrei aí, não tá aparecendo? Deixa eu procurar você aqui agora. Peraí. Entrei de novo. Toda hora eu falo. Ah, agora... Agora eu tô te vendo. Gente, agora eu acabei de chamar. Agora tá aqui e tá aí. Vamos lá, Luna. Agora, Agora tá, ó, 100%. O pessoal também tá ouvindo bem aí? fiquei desesperada, nunca aconteceu isso. Agora eu tô. Não, isso acontece. Tá tudo certo. Ai, que maravilha, então. Então vamos continuar. Vamos continuar. Pessoal que está entrando aí agora, a gente está conversando com a Luna Dias, a gente está falando sobre gestão de pessoas, liderança e esse tempo de pandemia do qual nós estamos passando, né? E a Luna estava falando um pouquinho para a gente, de uma forma bem resumida, ela estava explicando qual que é o papel dela enquanto psicóloga, enquanto coach, dentro de uma empresa do agro. Para então a gente entrar no assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre uma matéria que foi publicada nessa quarta-feira, falando da quantidade de pessoas que perderam os postos de trabalho no agronegócio. Mas a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouquinho com a Luna. Aí, gostaria que você continuasse, Luna, explicando como é feito e desenvolvido esse trabalho dentro das empresas do agro. Você acha que eu devo começar de novo? O pessoal está chegando agora, pode começar novamente. Tá bom. Então, o meu trabalho é com gestão de pessoas. Eu sou psicóloga e coach, como você explicou. E aí, fazia a implantação do RH nas empresas, desde os processos até o treinamento das pessoas. O que acontece? De uns 8 anos para cá, eu comecei a entender que os líderes é que devem fazer trabalho. Não deveria existir um departamento de RH, alguém que fizesse isso. Os líderes é que devem ser responsáveis pela implantação do clima de trabalho, da cultura, tratar, treinar, né? É claro que eles vão precisar, óbvio, de um suporte e tudo mais, mas não é uma responsabilidade do departamento de gestão de pessoas, não deve ser. Deveria. Então, por isso que eu tenho feito essa transição, que até já conversamos, de passar a bola para os líderes é que devem fazer esse trabalho. Claro que eles vão precisar de suporte. E aí, já contratar as pessoas. Travou de novo, gente. Tá travando, Luna. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O pessoal que tá entrando aí, pedir para eles um pouquinho de paciência. Nós estamos ao vivo, isso acontece mesmo. Não é. Mas então, mas agora. A sua 3G, será que não tá melhor? Vou tentar aqui. Tenta para 3G. Vamos seguir. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Então, deu para entender aí a minha explicação ou travou? Sim, travou, mas eu compreendi a linguagem e o raciocínio. Pode continuar. Uhum. Então, e aí, depois da transição, eu não tenho feito mais processo de seleção diretamente, mas acompanhado as pessoas e feito treinamento para que os líderes façam. Eles escolham suas próprias equipes.
Ótimo. E me diz uma coisa, quais são os principais desafios que você encontra quando você chega em uma fazenda, por exemplo, quando você chega em uma empresa de grande porte do agronegócio, como você trabalha aqui com empresas de grande porte, a gente pode citar aí, por exemplo, a Unigel Sementes, que você presta serviço para eles. Quando você chega nessas empresas, quais são os principais desafios que você encontra ali, os gargalos, de repente? É a cultura, eles não têm aquela é uma grande empresa. Eles tratavam, né, como uma fazenda. E aí, então, é difícil implantar processos, tratar como uma empresa de verdade com esse público, né? Mas esse é o maior desafio, além de encontrar a mão de obra qualificada. Porque o agronegócio hoje, ele é super gente acha que é só, né, qualquer pessoa que estiver passando que pode trabalhar. As Então, máquinas estão as máquinas estão cada vez mais tecnológicas, então tem muito hoje profissionais que trabalham no agro. certo. E igual nós falamos no início da live, até fiz algumas anotações aqui a respeito também. Anteontem, na quarta-feira, dia 27, foi divulgado pelo Ministério da Economia o seguinte dado, que no agronegócio foram fechados 4.999 postos de trabalho com carteira assinada somente no mês de abril. E aí me fez levantar uma questão, porque essa semana eu conversei com várias cadeias produtivas aqui do estado, pessoas que são de vários segmentos aqui do agro no estado, e conversei também igual eu falei anteriormente, conversei com o secretário, presidente da Rural Teams e de outras pessoas do ramo, e nenhum deles falaram que teve redução no agronegócio, muito pelo contrário. Eles afirmaram que cada vez mais que está passando, assim, não está tendo aquele negócio, aquele boom também, mas assim, eles estão em ascensão. Então aí eu te pergunto, uma coisa não está paralelo com a outra. O que está acontecendo? Porque o Ministério divulga dados de que estão fechando postos de trabalho. E em contrapartida, pelo menos aqui no estado do Tocantins, as pessoas das quais nós estamos tendo contato, estão afirmando, pelo menos para mim, e aqui na live também, que muitos disseram, que muito pelo contrário, isso não está acontecendo. Da porteira para dentro, as coisas estão acontecendo normalmente. O que você acha que se deve a isso? Como a gente falou à tarde, eu não tenho conhecimento de nenhum produtor, nenhuma fazenda passado dificuldades por conta da. O que eu acredito que esteja acontecendo é o comportamento natural do ser humano, né? Aquela retração, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda, não impactou, mas teve aquele cargo, aquela pessoa que saiu, vamos segurar um pouco para substituir. Essa é a minha hipótese. Eu acredito que essas 5.000, quase 5.000 vagas aí, deva ser alguma coisa nesse mesmo, de dar uma segurada só para ver o que vai acontecer. Mas, veja, eu tenho clientes que estão tratando, estão em expansão, então realmente faz sentido nesse aspecto. Entendi. A Hanna está falando aqui com a gente o seguinte: li matéria essa semana sobre o fechamento de frigoríficos na região de São Paulo. Então, talvez também, aqui no estado do Tocantins, as pessoas das quais nós conversamos, e assim, o que eu tenho contato pelo site, as pessoas da qual você tem contato nas empresas, estão em expansão, mas talvez a realidade da região norte do país não seja a mesma realidade da região sul, por exemplo, sudeste do país, né? Mas faz muito sentido isso que você falou, porque o ser humano ele é o seguinte, quando em um momento de crise, o que aconteceu com relação aos supermercados, por exemplo? Quando chegou a questão que existia uma pandemia instaurada, a Organização Mundial da Saúde emitiu os alertas, o que foi que aconteceu? As pessoas foram correndo até os supermercados para poder fazer compras, né? E aí depois elas perceberam que não era bem assim, que tinha para todo mundo, que poderia ser gradativo. Da mesma forma, pode ter acontecido no mês passado, no mês de abril também, com as empresas, né? Pensando, né, nessa possibilidade, talvez elas recuaram, falaram assim, não vou conseguir produzir. É uma hipótese. É uma hipótese, eu faço hipótese baseada única e exclusivamente no Tocantins, né? Que a gente, bom, pelo menos tenho contato com outras realidades daqui do agronegócio de fora. Eu também não, tenho contato da realidade aqui mesmo do estado do Tocantins. Mas aí, pode ir mandando, pessoal, as perguntas que vocês
Então, as dúvidas que vocês tiverem, pode ir mandando para a gente. Vai falar um pouquinho também de liderança. E aí, eu queria que você falasse o seguinte para a gente. O que um colaborador, por exemplo, que esteja em um momento, passando por um momento que ele está sendo demitido, ele foi demitido. Como é que ele faz, neste momento de pandemia, do qual nós estamos falando, um colaborador do agronegócio que foi demitido, para ele se colocar ou recolocar, na verdade, no mercado de trabalho? O que ele deve fazer? Ele deve procurar um trabalho logo e não aguardar um tempo para ver como é que está indo e tudo mais. Né? Porque, né, vou tirar um tempo de descanso e tudo mais, mas a estratégia tem que ser procurar logo para não passar dificuldades lá na frente. Começar a procurar grandes fazendas ou empresas que estejam na região próxima, fazer realmente essa procura de trabalho, porque talvez ele foi desligado ali, mas outros locais estão fazendo a expansão, contratando, e ele pode sim se recolocar. Certo. Olha, o pessoal do Paraná está participando aqui com a gente. A Dagma Macedo, ela falou o seguinte: isso depende da região, porque aqui no Paraná está em expansão. Claro que isso pode ser um dado pontual. Sim, igual nós colocamos que talvez o estado do Tocantins, as pessoas das quais nós temos contato, das quais nós conversamos, talvez possa também ser um dado pontual, né, Luna? Justamente. E só complementando sobre o colaborador, né, que foi desligado, uma coisa que eu tenho feito com eles no meu trabalho, com treinamentos, é incentivado que eles façam treinamentos na área que eles trabalham. Porque o que que acontece? Não é só faculdade e tudo mais, você pode fazer um curso de uma máquina específica e se desenvolver dentro do seu próprio trabalho. E isso vai para o seu currículo, para quando você sair, você ter oportunidades diferentes, né? A gente implantou uma metodologia aqui, então eu falava isso, os colaboradores, eles achavam no começo assim surreal, né? Eu vou, nas minhas férias vou fazer um curso, e ainda mais porque é no período. E aí um primeiro colaborador foi lá e fez um curso, uma máquina específica, e quando ele voltou, ele trouxe o certificado e falou assim: posso ser promovido, não é? Então, assim, você chega com argumentos diferentes para o empregador quando está qualificado, né? Sim, é aquela questão de você ter um diferencial, né? Um diferencial para você apresentar. E quem sabe também, quem sabe não, na verdade, todo momento é um momento de aprendizado. Mas aproveitar esse momento que talvez as pessoas estão tendo mais tempo, estão mais ociosas para fazerem cursos, né? Tem tantos cursos pela internet, inclusive cursos da Aluna. Justamente, tem vários gratuitos. Então, assim, quem ficou em casa realmente pode aproveitar essa oportunidade. Os foram disponibilizados. Então, assim, todo mundo abriu a porteira. Você só podia escolher. Exatamente. Eu vejo desta forma também. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que os gestores, estou vendo que tem gestores aqui acompanhando a gente, como que os gestores das organizações devem se comportar neste momento de pandemia frente aos colaboradores. Porque, assim, é claro que vai de cada pessoa, né? Mas o gestor, ele que está à frente. Então, se ele mostra algum tipo de desespero ou se ele mostra algum tipo de insegurança, isso pode fazer desestabilizar. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são essas atitudes que esse gestor deve tomar. No primeiro momento aí, quando a gente marcou reunião, só que online, né? Para falar de gestão de crise. Justamente o líder que está à frente, ele é um espelho. Então, se ele sente desespero, a equipe vai sentir desespero. Se ele acha que vai dar tudo errado, a equipe também acha que vai dar tudo errado. Então, assim, para justamente falar para eles, olha, fiquem, cuidem da saúde, nada de espalhar notícias difíceis, né? Porque o que acontece na hora também, todo mundo se desespera com as notícias, e se é o seu líder que traz a notícia, acaba, né? Então, o que a gente fez com eles foi gestão de crise mesmo, para que eles se colocassem no eixo, levassem a equipe da melhor forma possível. Exatamente. Para que a equipe não se nesse período. Porque eles ficam muito assustados. Teve colaborador que, quando soube, começou a passar mal. E era só psicológico, assim, de medo da situação. Porque, assim, nunca na história passou por isso, né, Sara?
tá sendo difícil a gente entrar na história. Então, estamos Amém. pagando preço difícil. Então, o líder que não está ali para, nesse momento, uma pessoa que está totalmente tomada pela emoção, fica difícil para a equipe, né? Então, segurar a bola dessa vez. Certo. E o outro questionamento que eu coloquei aqui também, falando ainda de liderança, o que faz um líder em um momento como esse? Você pincelou um pouquinho aí quando respondendo a do gestor, mas agora eu queria que você pontuasse mesmo um líder, porque a sua especialização é em liderança também. Então, assim, em um momento como esse do qual nós estamos passando, o que faz um líder dentro de uma empresa? Eu até vídeo aqui bem rápido, duas coisas que precisa fazer correndo. É comunicação clara o tempo inteiro, para deixar todo mundo em paz o tempo inteiro. Então, assim, realmente não deixar para espalhar notícias, né? Eles espalham. Então, é se comunicar para que no momento que eles tiverem dúvidas, está acontecendo uma reunião, morreu e estabelecer o processo de trabalho. Porque se modificou alguma coisa por causa da pandemia, tem que estar claro para a equipe também. Podem ficar naquela tensão. Não é porque desligar já já. Não pode deixar margem para. Nós estamos organizando isso para comunicação e clareza mesmo com essa equipe, para que eles possam se sentir seguros e trabalhar. Ninguém trabalha com medo. Não vai trabalhar. Com medo, com pressão, ninguém consegue trabalhar, né, Luna? É. E você tem visto esse medo, essa pressão em alguma das empresas das quais você presta serviço ou você não chegou a ver? Você fala do líder para com colaboradores? O colaborador mesmo, sentindo se você conviveu com esse momento aí de pressão que o colaborador sentiu, colaborador? Sim, eles acabam mesmo tranquilizando e tudo mais. Qualquer coisa que você vai falar, parece que, nossa, eles ficam em clima de tensão. Porque o que que acontece? Eu tô vendo pessoas sendo desligadas. Eu recebo notícias do Brasil que, né, hoje mesmo foram 860 mil aí, né, que a gente viu na reportagem. Postos de trabalho fechados. Tá, então daqui a pouco vai ser. Então, qualquer coisa que você fala, eles estão muito sensíveis. Então, o que tem que ser orientado para segurar, conversar, falar direitinho com eles, porque realmente é um momento que estão abalados, né? Porque eu não Sim, posso deixar, daqui a pouco a próxima vai ser a minha. justamente. O que eles pensam é o seguinte: pode ser que eu seja o próximo a sair da empresa. Pessoal que está entrando aí, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, por estarem participando aqui da live com a gente. Vão dando feedback se tá beleza, se a minha imagem e meu som estão chegando com clareza para vocês, se o da aluna também está chegando com clareza para vocês. E mandem aqui também as dúvidas de vocês, porque assim, nós todos somos colaboradores, né, Luna? Então, nós todos temos anseios, nós todos estamos passando por este momento, então, assim, todos nós estamos então, um pouco tensos também com relação a tudo isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E a próxima pergunta seria o seguinte: e para quem está contratando neste momento, o que deve ser levado em consideração? Não é nem só para esse momento a contratação. A contratação é sempre. Eu acho a parte mais importante da empresa, sabe? Não valorizam tanto quanto eu gostaria que pensassem. Por quê? Porque é aquele momento que você traz alguém e você precisa fazer desde selecionar essa pessoa no mercado até integrar essa pessoa na equipe. Porque às vezes você traz um talento super incrível, mas não integra, não dá certo. Ou você faz coisas urgentes, assim, às pressas, total. Então é o primeiro que aparecer. Ele não tem nada a ver com a equipe, não tem os valores da empresa. Então, assim, uma contratação errada, estou totalmente de uma equipe que está indo umazinha só, acaba com tudo. Então, quer dizer que uma pessoa dentro da empresa que ela não esteja alinhada com os princípios e os propósitos da empresa, ela consegue abalar todo o restante. Desestabilizar. Eu já estive com equipes de 20 pessoas desestabilizadas por conta de uma pessoa que não estava de acordo com os valores da empresa.
Então, assim, deixa todo mundo, sabe, em clima de tensão, todo mundo briga, todo mundo fica nervoso, o trabalho não sai direito, então tem atraso nos processos. Eu sempre uso o exemplo daquele relógio que era uma engrenagem que uma girava com a outra, e aí Sim. um relacionamento e processo. Como eles não se comunicam direito porque tem alguém que não é alinhado, aí o relacionamento fica prejudicado. Então, você sabe que num ambiente que a gente está se sentindo bem, a gente com certeza não faz o processo direito. Então, a empresa paga o pato, no fim das contas, também com o resultado, com o lucro. E me diz uma coisa, essa única pessoa que desestabiliza por hora todo o restante da empresa e a empresa acaba sofrendo as consequências, isso significa que essa pessoa ela está mal colocada, ela não é para aquele lugar, ou realmente você acha que essa pessoa ela tem. Acho que descartada é uma palavra muito ruim para ser usada, né? Mas assim, para alguma coisa ela deve ser boa. Será que ela está sendo mal utilizada? Então, aí o gestor, ele tem, primeiro de tudo, que deu errado, é avaliar essa pessoa quadra em algum outro lugar aqui na empresa, porque se ela quadrar. Mas aí, se é questão de valores, sabe, eu acho bem difícil isso. Ontem mesmo eu falei para o cliente, eu falei, olha só, isso aí você coloca para aprender, ele vai aprender, que era uma questão técnica lá da atividade. Mas os valores, se ele não tiver, você não vai ensinar, você não vai conseguir passar valores para a pessoa. Ética, honestidade, né, caráter, essas coisas a gente ensina num treinamento. Então, se não tiver, é bem difícil se encaixar em qualquer outra parte da empresa, né? Por isso a importância, né, da gestão de pessoas dentro de uma empresa, justamente para poder filtrar essas pessoas, quais são as que têm os princípios parecidos e os valores parecidos com o daquela empresa e daquela instituição. Justamente. Mandar um alô pro pessoal que está entrando aqui, Canal Engenho, que é parceiro nosso, que nós fizemos a live na segunda-feira, a Luzene, Fernando Brasil, Anne, Anne Dimas está participando aqui com a gente também. Canal Rural Mix, Estela Pereira. A Deiliane Max mandou um boa noite. A Dagmar Macedo mandou um ótimo. Acho que quando a gente perguntou do áudio e do vídeo. Vilma de Souza também, obrigado por estar aqui com a gente. Eduardo, meu professor, o Bob, foi meu professor de rádio. Aprendi muito com ele. A Samila Dias, a Luzinete, as outras pessoas que nós falamos anteriormente também. A doutora Sara, que é delegada em Araguaína, que está acompanhando a gente aí na live. Muito obrigada. Coelho Silva Alves também, muito obrigada. O Rafa, que acabou de entrar. Rafael, que está acompanhando a gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui presentes. E essa live, lembrando que ela vai ficar gravada, tanto aqui no meu Instagram, não sei se a Luna talvez vai gravar no... Você vai gravar no seu também, Luna? Deixar ela um tempo lá para que as pessoas acompanhem? Sim. E ela também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Eu queria conversar com você um pouquinho agora sobre o seu conteúdo que eu acompanho. E no seu conteúdo você traz alguns temas, como você trouxe um tema hoje, falando a respeito do atendimento. Aí, dentre várias outras questões que eu não vou lembrar agora, eu lembro da questão do chinelo. Que você falou que uma pessoa que vai fazer o atendimento da outra de chinelo, gente, não tem condição. Não tem. Eu não consigo acreditar que alguém vai de chinelo trabalhar, entendeu? Então, eu quero que você fale um pouquinho pra gente o porquê de não usar o chinelo e todos os outros conjuntos de coisas, porque não é só o chinelo. Então, tem toda uma sequência que você falou lá. Queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente. No começo, essa falava, mas Luna, a gente vai falar com eles sobre higiene, se eles estiverem vindo de casa. Mas Luna, a gente vai falar com eles sobre eles tinham que ter vindo de casa. Olha, é o seguinte, não tá vindo de casa, entendeu? Sobrou pra gente, então alguém tem que fazer alguma coisa. Se eles estão aqui na empresa, alguém vai fazer alguma coisa. Às vezes fala assim, vamos fazer até de, como fala, financeiro, sabe? Educação financeira. Educação financeira.
Você acredita que até isso atrapalha o clima de trabalho na empresa? Então, assim, é uma série de fatores que é da vida do colaborador, mas a empresa acabou arcando com tudo isso, né? Então, assim, não é, se ele não veio de casa, a gente precisa orientar. Então, a empresa tem o uniforme, tem o EPI, que é a botina lá, e entrega, né? Aí você entende que ele entende que tem que lavar. Mas nem sempre ele entende que precisa fazer isso, gente. Então, assim, a gente acaba tendo que fazer orientações que, assim, é surreal em alguns casos, mas não veio de casa, sobra pra gente. Vocês ensinam. Não sei se você vai recordar, além do chinelo que você falou lá hoje, questão de atendimento, teve mais alguns outros pontos que você citou que eu achei muito interessante também. Eu fui reunindo coisas que aconteceram comigo mesmo. Então, é a forma de se comportar, é a forma de olhar, é a expressão facial, é a WhatsApp corporativo, né? Que as pessoas têm Sim, WhatsApp lembrei. O WhatsApp corporativo que você coloca foto de biquíni. de biquíni na praia ou sem camisa, com a família, casal, sabe? Então, assim, é desconfortável para quem vai falar com aquele WhatsApp que, então, assim, perdeu total as pessoas. Então, a gente tem que orientar. Olha, a foto desse seu celular corporativo pode ser uma foto que você acha bonita, tem que ser uma foto, né? Porque não adianta colocar só a logo. A gente sente que não tá falando com. Então, por que não colocar a pessoa perto da logo, né? Que aí a gente está falando com uma pessoa da empresa. Mas, assim, as pessoas, elas vão passando do limite. Por isso que eu fiz aquele lá em tom de denúncia, porque você sabe que eu sou divertida, né? Eu sei muito bem. Isso, o que você falou agora me fez recordar o seguinte: eu trabalhava em uma empresa e o colaborador, ele estava muito desmotivado. Ele era um dos melhores colaboradores da empresa e ele começou a ter quedas gradativas, caindo na questão da produção. E aí foram procurar saber o que tinha acontecido, né? Porque ele era um excelente colaborador e, assim, passou a ser, não dá mais resultado para a empresa. E aí descobriram que a esposa dele tinha recebido um aumento salarial e que ele estava desmotivado. E aí o fato disso abalou ele de certa forma. E aí, quando a empresa colocou um valor que fosse 100, 200, 300 reais a mais do valor que ele recebia anteriormente, e o valor, na verdade, esses 300 reais a mais do valor que a esposa dele recebia, ele passou a se sentir melhor e mais valorizado. Como é que você avalia isso? Você acha que isso é o quê? Uma forma de machismo que está dentro desse colaborador? Você já viu isso acontecer anteriormente também e influenciar? Fala um pouquinho sobre isso. Agora eu fiquei curiosa porque eu lembrei desse caso. Então, a gente sabe, né? Você é mulher empoderada, trabalha, está à frente de muitas coisas. Você sabe que muitas vezes acontece. Hoje em dia é muito disfarçado, porque, né? Você sabe que se a gente tá, então é disfarçado, mas ainda acontece sim. Existe machismo, existe vou pagar homem e mulher, vou pagar diferente só porque é mulher, né? Não pode fazer isso, é mulher. Então, assim, existe uma série de coisas que impedem, né? E acabam incomodando algumas pessoas realmente que, enfim, no meu início lá nas fazendas, né? Era difícil para eles no início, assim, se abrir, né? A questão é essa, se abrir com uma mulher que eles não. Então, assim, demorou um tempinho para que eles pudessem me aceitar, vamos dizer assim, né? Te aceitar e mais É. um tempo ainda até conseguir a confiança, digamos isso. Justamente, justamente. Porque realmente é diferente para algumas realidades, né? Então, com mulheres em casa, então chega mulher que conversa, que manda, que até mais. Então, e recentemente pesquisa que realmente tem pessoas que se sentem incomodadas de serem liderados por mulheres. Então, depois você dá uma gulgada aí para ver. Não é só homens, homens e mulheres podem se sentir incomodados com a liderança. Com a liderança. Precisam de terapia, talvez. A Luciana, ela questionou o seguinte aqui.
Quando se recruta um profissional para atuar no agro, é levado em consideração algum tipo de conscientização da proteção ambiental? Bom, eu nunca fiz essa pergunta relacionada a isso nas entrevistas. Mas uma coisa que porque assim, não necessariamente ser essa pergunta, mas eu preciso saber se a pessoa tem valores de cuidado. Por exemplo, no agro tem muita gente que fuma, né? Eles fumam muito aqueles cigarros lá e tal. Que eles lá e tal. É o Então, país. o que acontece? Você pega a diferença dos valores quando eles jogam ou não ali na sede da fazenda, entendeu? Então, assim, pessoas que jogam no lugar certo e pessoas que não jogam. Eu acho que isso aí está mais relacionado a valores mesmo, de cuidado com as coisas suas, né? Porque uma coisa é você na casa, né? Você não quer deixar nada ligado, ar-condicionado, luz acesa. Outra coisa é você tá no alojamento, aí você pode fazer tudo, deixar o ar ligado o dia inteiro e tudo mais. Então, são valores que a gente consegue observar na entrada do colaborador, né? Na empresa. Aprendendo muito aqui com a aluna. O Rafael está perguntando o seguinte: meninas, como vocês avaliam a AgroTeams neste formato digital? Vamos lá. A minha avaliação, eu acompanhei, não acompanhei na íntegra, mas acompanhei alguns dos conteúdos que foram divulgados, inclusive excelentes conteúdos. Acompanhei alguns debates também. Teve um livro de piscicultura que foi lançado durante a AgroTeams, está excelente os dados. Se eu não me engano, é vinculado ao Rural Teams. Então, assim, eu vejo da seguinte forma, que é um momento onde a gente precisa se adaptar. Se foi o melhor, eu acredito que foi o melhor que eles conseguiram fazer. Porque, assim, dada a circunstância do qual nós estamos passando agora, e da forma como nós podemos fazer, eu acredito que essa era a única forma viável, né? E eles se esforçaram e fizeram. Então, assim, eu acho que merece os parabéns só pelo fato de ter feito. Os resultados, acredito que sempre, com certeza, tiveram resultados positivos. Agora a gente aguardar na próxima semana, ou talvez lá mais para o meio do mês de junho, que eles vão lançar o boletim aí da negociação, enfim, dos valores dos negócios que foram fechados na AgroTeams. Mas eu acho louvável, sim, porque só o fato de ter feito já é, né, digno dos nossos parabéns. Verdade. E pegando um gancho aí, né? Não é só a AgroTeams, mas ele vai se tornar digital agora. A gente deu uma adiantada 5 anos de coisas que a gente não ia fazer agora, mas vai ter que fazer, porque a tecnologia bateu na porta assim, correndo. Então, muita coisa não vai mais acontecer de forma presencial, né? Então, hoje eu tive uma reunião com uma pessoa de São Paulo, e aí, assim, um determinado evento, e ela falou: a gente não sabe se a gente vai ter evento, talvez não esse ano. Então, assim, a gente precisa se adaptar ao digital mesmo, porque vai ser uma realidade. Vai precisar de caso, né? As empresas da qual você acompanha, Luna, porque são empresas voltadas mais ao agronegócio. E as pessoas têm muitas vezes aquele pensamento arcaico de que quem é ligado ao agronegócio não é ligado à tecnologia, que também é um pensamento equivocado. Você acredita que eles, a partir de agora, já estão mais conectados e vão passar a utilizar mais ainda as tecnologias? Que eu digo para fazer videoconferência mesmo, fazer reuniões online, enfim. A primeira que eu fiz logo que começou a pandemia foi um fracasso. Só chegaram 2. Os outros não conseguiram. Aí, entendeu que era a primeira vez. Passei o contato do rapaz para orientá-los. Aí na outra já bombou, já tava. Mas eu entendi que era um momento. E assim, não foi só no agro. Eu fiz a minha primeira consultoria completamente, 100% de gestão de pessoas durante a pandemia em uma empresa totalmente online. Totalmente online? Totalmente online. Eles nunca tinham feito nada parecido assim online, né? Eu também não tinha feito 100% e para mim também foi uma experiência, um desafio assim completo.
é uma realidade que está mudando, né? E nós precisamos nos adaptar a ela. Com certeza. E uma outra coisa que eu vi dos seus conteúdos que você publica e que eu gostaria que você falasse aqui, tanto para as pessoas que são colaboradoras, como também aquelas pessoas que são líderes, gestoras nas empresas, a questão da pontualidade. Que você falou que 25 minutos não é tô chegando, né? Foi algo mais ou menos nesse sentido. E Deus falar o tá... e mostrar o que que isso significa quando você se atrasa para o líder, ou enfim, para qualquer outra pessoa que seja, tanto o líder que se atrasa, ou o colaborador, ou o gestor, o que que isso significa? É porque o que que acontece? Os atrasados, eles têm aquela frase que eu postei. Tô chegando. Só que esse tô chegando, às vezes dura 15, dura 20, dura até 25. Passei por um tô chegando de 25. Então, assim, Tô chegando de 25 minutos, é muito tempo, né? então, o que as pessoas não entendem, e o que eu coloquei ali, é que você está roubando o tempo de alguém. Então, é 25 minutos que aquela pessoa me fez esperar. Eu poderia ter feito uma série de outras coisas. Eu valorizo mais o meu tempo do que o dinheiro. Porque o dinheiro eu posso recuperar o tempo. Então, as pessoas não entendem isso. E enquanto profissional, é a sua imagem que está sendo vista, né? No Japão, ele tem a metodologia US e eu implantei nas legal para dar uma organizada. Eles fazem reunião, se você ficar 2 minutos, a porta está trancada. Você não mais. Não interessa se você é presidente, você não entra. E você ainda recebe com uma mensagem que eu acho assim, de certa forma, que você fez algo errado, que você deve se desculpar e que isso não aconteça de novo, né? Eu implantei numa empresa, não foi na fábrica, não, foi numa empresa mesmo aqui. Para as pessoas, sabe, elas ficam ofendidas no início, mas elas entendem que estão roubando tempo de alguém. É 10 minutos que você se atrasou, mas se fosse 10 reais que tirassem do seu salário, você ia ficar assim de boa? Não, né? Fica aí o questionamento. Fala assim, não, mas eu só me atrasei 10 minutos para entrar na empresa. Não, mas se todos os dias você atrasa 10 minutos, então todos os dias a gente tira 10 minutos do seu salário e aí no final do mês, né? Como é que fica, né? Não vai. Como é que fica? É a mesma coisa. Adoro a aluna, gente, porque ela é super direta. É. Eu falei Ó, isso com um colaborador uma vez, porque ah, precisava sair 20 minutos antes, porque pegava uma carona que saía mais cedo, enfim, né? Aí um dia eu fiz a conta, 20 minutos vezes 5, e aí falei, né? Ah, mas é só 20 minutos por dia. Eu fui multiplicando e falei, não, e se a gente tirar X reais do seu salário? o que que ele falou? Nossa, ficou possuído comigo. Não, não aceitou. Eu falei, mas Não posso ir. você vai pagar esses 20 minutos? Não, é sério, porque assim, eu fui antes, eu paguei esses 20 minutos? Não. Eu tenho que devolver para a empresa paga por 8 horas. Se eu trabalhei 7 horas e 40, eu peguei 20 minutos. É engraçado. Será que você que é uma pessoa que já morou na Dinamarca, né, durante um tempo, morou em outros países também, você vê que isso é uma cultura do brasileiro? Infelizmente é, Sara. Eu queria dizer que não era, mas assim, pelo menos os países que eu já visitei, que eles valorizam a pontualidade, valorizam o tempo do outro. Lá na Dinamarca, em festas normais, se você ficar atrasado, você não entra em festa de amigos, entendeu? Em festa de amigos, se você chegar atrasado, você não entra. Entra, é falta de educação. Eu fiquei assim, eu achei falta de educação, entendeu? Eu falei, eu não quero ser amiga dessa pessoa. Eu me recuso. Mas eles valorizam. Você não pode nem chegar antes e nem depois demais. É na hora. Se marcou 7 horas você bate na porta. Acho que eu tenho sangue dinamarquês. Ah, você tem. Vamos ouvir aqui, na verdade, ler a pergunta da Dagmar Macedo. Ela diz o seguinte: o que pode se fazer para administrar os altos e baixos no clima da equipe, no ambiente corporativo, seja no agro, comércio, indústria, e atinja resultados positivos? Nossa, excelente essa pergunta. Adorei também. O que muita gente faz, eu chego numa empresa, né, que vai me contratar, assim, quando foi a última cara?
tem algumas que nunca tiveram reunião. Nunca? Não, a gente tem 2 por ano. Eu falo, não, mas é reunião de quê? Aí eles começam a se enrolar e aí você percebe que uma vez um colaborador, nossa, a primeira vez que a gente tem reunião, não era reunião, era o meu treinamento. Entendeu? Ué, A e primeira... como é que apresenta os resultados? Como é que colhe os resultados? Como é que pega o feedback do colaborador? Justamente isso que eu te pergunto também, como é que essa empresa tem sobrevivido. Mas muita empresa não faz essa reunião, não valoriza. Só que assim, eu também acho que as reuniões, elas deixaram as pessoas traumatizadas. Reunião não deve durar 4 horas, 6 horas. Reunião deve durar 40, 50 minutos. Só que aí você faz com mais frequência. Faz a cada 15 dias, faz semanal, depende da demanda do seu negócio, né? Como é que funciona? Pode ser uma vez por mês também. Mas vocês precisam se reunir para conversar, para dialogar, para ver os resultados, para planejar os próximos passos. E aí, nessas reuniões, o líder acaba entendendo, tem unanimidade, todo mundo concordou, tá errado. Tá errado. Tem alguma coisa muito errada. Quando todo mundo concorda, a minha sugestão é o seguinte: você faz uma pesquisa de forma sem as pessoas saberem. Anônima. Anônima. Você faz uma anônima, igual eu fiz para um cliente. A gente fez uma pesquisa de satisfação, as pessoas revelando quem elas eram, então estava tudo ótimo, perfeito, maravilhoso. Aí quando nós fizemos uma anônima, aí apareceu as coisas. Uhum. Então, eventualmente eu faço em todas as empresas, pode estar um clima maravilhoso. De vez em quando eu solto uma anônima, pelo menos uma vez por ano, porque é a hora que vão, né, contar ali se está tendo alguma coisa. Agora, se você não reúne, se você não vê, se todo mundo fala que está bem e você prefere como é que fala, já seu ego e acreditar, então fica difícil. Porque nas reuniões tem isso. E não só as grupos, as individuais também. Certo. Então, respondendo aí a Dagmar, seria fazer reuniões periódicas, que aí você consegue administrar os altos e baixos dentro das. Eu sei que o nosso tempo está acabando, mas essa reunião periódica, ela seria o quê? Ela seria semanal, ela seria quinzenal, ela seria mensal? Como é que a pessoa vai avaliar qual que tem que ser a quantidade de reuniões que tem que haver dentro dessa empresa? Aí depende das estratégias. Por exemplo, no agro, né? Eles têm aquele que eles vão plantar. Então, faz uma antes, naquele batidão não dá para fazer realmente, mas faz no meio ali alguma coisa rápida antes deles saírem para a lavoura. É importante. Gente, tá tudo ok? O que vocês querem? Caminho e tudo mais. Aí depende de cada negócio. Vendas, por exemplo, eles costumam fazer uma vez por mês, né? Na equipe de. Mas aí fica a critério. Eu valorizo muito empresa que faz toda segunda-feira, 7 horas da manhã. Para mim é o ideal. É claro que eu sei que não é viável para todo mundo. Mas toda segunda você encontra e planeja a semana. O que deu certo na semana passada, meu sonho. E o que fazer com aquele gestor, ainda dentro desse assunto e da pergunta dela, o que fazer com aquele gestor que reúne os funcionários, faz a reunião, tem as reclamações e ele castiga o funcionário que reclama? Ele nunca mais vai ter a reclamação, ele vai ter a unanimidade, aí ele vai falar assim, olha aí, deu certo. Né? Só que é uma unanimidade que é muito perigosa, com muito receio quando todo mundo gosta de tudo. Tem gente que acha bom, eu fico preocupada, porque, uai, o que está acontecendo? Então, o gestor tem que realmente buscar isso. E as reuniões que eu estou falando aqui em grupo, as individuais, Sara, que são feedback de desempenho. Porque é muito injusto com o colaborador ele ter a reunião dele com o gestor no dia da demissão. É verdade. Né? É muito injusto. Então, assim, eu não tive a oportunidade de melhorar, de mudar, eu não sei que eu não estava fazendo, não estava atendendo. Aí um dia chegam com a carta e me... Exatamente. Luna, então já estamos faltando pouquíssimos minutos aí para concluir. Eu adorei o bate-papo, gostei muito mesmo, inclusive aprendi muito. Na verdade, no decorrer dessa semana, com todas essas entrevistas, eu aprendi muito. Quero te agradecer a sua disponibilidade para a gente poder falar desse assunto que surgiu anteontem, na verdade, à noite.
Ontem que eu acompanhei todo esse desenrolar e já falei com você, você de prontidão topou falar com a gente. Muitíssimo obrigada. E quero deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações, para você também deixar o seu contato para que as pessoas possam te procurar, tirar mais dúvida, deixar o Instagram, falar assim, gente, sigam ela no Instagram, porque assim, o que eu tiro de dúvidas lá nem tá escrito, a quantidade de coisas, de conteúdo de qualidade que a aluna coloca. Ai, obrigada. Um beijo aqui para Biquíni. Eu não sei como é que é o nome da pessoa, Biquíni São Week. Obrigada, ela falou que eu maravilhosa. Ah, mas você é mesmo. Sabe que eu adoro, né? Obrigada, Dagma tá em todas as coisas que eu faço. Ela mora lá no Paraná. Eu tô muito feliz porque ela tá em tudo, Sara. Ai, gente, adoro pessoas assim. É. Quero agradecer o pessoal também aqui, que a gente. Ó, o Pedro Thiago tá aqui com a gente, o Edmundo também. A gente acaba, às vezes, a gente passando alguém, mas É assim, muita coisa. Mas eu quero convidar vocês, porque na quarta-feira, às 9 horas, eu vou fazer uma masterclass gratuita, ao vivo, online, né? O que eu vou falar lá? Eu criei ao longo da pandemia 15 passos para você enfrentar e superar, né? Não só enfrentar, como superar. Lá na live, na aula, eu vou entregar um e-book com esses 15 passos além da aula. Então, é uma oportunidade para vocês. Vocês precisam ir, deixa eu ver, a link da minha bio aqui tem lá para você se cadastrar e participar. Então, é uma forma, eu fui catalogando, criando esse conteúdo para passar para os empreendedores, para as pessoas que vão precisar nesse momento de pandemia aí, quando tudo passar, vão precisar se fazer um planejamento. já quero participar. Para se inscrever no link na bio, né? Justamente. Masterclass, lidere seu mercado. Pois tá ótimo, então. Luna, muitíssimo obrigada. Obrigada ao pessoal que acompanhou a gente aqui. Muitíssimo obrigada e um excelente final de semana a todos. Obrigada para você também. Beijo, gente. Obrigada, meus fãs. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.